Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e o Márcio Gomes não está mais de férias, mas o Márcio ainda estava quando a gente viu esse filme, portanto o Márcio volta ao C-Pop na semana que vem. Quem está aqui comigo hoje mais uma vez é Maureen Xavier. E aí, Maureen, tudo bom? Tudo bom, vou reivindicar espaço daqui a pouco já. Já é... Cativa. Já é o terceiro ou quarto programa seguido da Maureen sem ser zumbi. Sem ser sobre zumbi, exatamente. Tô ficando mais eclética, pelo menos. É isso mesmo. A gente vai falar de um filme que por pouco não virou um zumbi. Por pouco ele não foi abandonado no meio do caminho. Em vários momentos ficou um vai, não vai, mas demorou, mas foi. A gente vai falar hoje de The Flash, o novo filme aí da DC, com o herói mais rápido de todos, que tem várias participações especiais, entre elas as que, vamos falar aqui no começo, as que estão no trailer, né? Que é a Supergirl, mas principalmente o Batman, ou os Batmans, né? Porque tem tanto o Batman do Ben Affleck quanto o Batman do Michael Keaton. Mas para a gente poder falar um pouco mais, vamos já de início aí, o Matheus vai subir a trilha e vamos lá. Bom, The Flash foi anunciado numa Comic Con em 2017, portanto já faz 6 anos que tá aí. Ele se perdeu na linha temporal. Exatamente. O filme foi adiado algumas vezes, seja por causa de Covid, seja por causa de todos os rolos do Ezra Miller, que foi preso, não foi preso, vai ser demitido, não vai ser demitido, tem problema de invasão, tem problema de agressão, tem toda uma discussão se ele não fosse homem branco, se ele teria todas essas milhares de chances da DC e da Warner, mas enfim, o fato é que o filme chega aos cinemas essa semana. Ele é dirigido pelo argentino Andy Muschietti, que só tinha feito até agora filmes de terror. Ele tinha feito o Mama e os 2 filmes aí mais conhecidos dele até então são as novas versões do It, né? Ele dirigiu o It e o It 2, somados devem dar 400 horas os 2 filmes, né? O elenco é o mesmo que já viam, né, os seus personagens. Como a gente falou, o Ezra Miller faz o Flash de novo. Voltam 2 Batmans aí, tem uma parada de multiverso que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Ben Affleck e o Michael Keaton. Tem a introdução de uma nova personagem, que é a personagem da Supergirl, vivida pela Sasha Calle, que não era a favorita para ficar com o papel, porque as 2 favoritas não puderam viajar para Londres na época dos testes por causa da Covid. E as 2 mais cotadas para este papel, porque eles queriam uma latina, é a primeira vez que uma latina vive o papel da Supergirl, eram Bruna Marquezine e Isis Valverde. Mas no final das contas acabou ficando a Sasha Calle. A história é o seguinte: o menino Ezra Miller lá, o Flash, a história de origem não, mas no passado dele... A mãe é assassinada e incriminam o pai. E o filme ali começa com... No início do filme, né? Não necessariamente a primeira cena, mas... vai ter o julgamento do pai. Ele não tem como provar que não foi o pai que assassinou a mãe. Mas enfim, ele tem toda aquela coisa de... Poderia ter sido diferente. Ele correndo muito, 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 muito rápido. Ele viaja no tempo. E aí ele dá um jeito de salvar a mãe. Só que em todos os filmes que a gente sabe aí de viagem no tempo, quando tu mexe no tempo, dá ruim, né? Seja o McFly, que é citado aqui nesse filme, seja qualquer outro filme de viagem no tempo. E aí se cria um multiverso, e aí, enfim, o filme se desenrola a partir disso, ele tentando voltar para uma outra linha temporal enquanto... precisa de ajuda dos outros heróis aí. Vai ter muito spoiler, não só da história em si, como principalmente de participações especiais, mas a gente vai avisar quando chegar nessa parte. Portanto, Maureen Xavier, sem spoilers.
sem detalhes. O que tu achou aí? Enfim, o que eu achei é que a expectativa era baixa. E então foi melhor do que eu esperava, na verdade. Expectativa baixa porque tem problemas, Muitos. né? Exato. E ao contrário, né, de todo o sucesso que o mundo adversário, vamos A dizer Marvel, né? assim, consegue ter tanto de bom roteiro, eu acho que é um pouco demais, mas É. assim, ter roteiros mais redondinhos, ter personagens com linhas bem claras e tu ter Tem um planejamento. um planejamento de uma década que deu aí um catatal de filmes, bilheterias, sucessos, enfim, a DC já tem mais problemas, né? E eu acho que alguns problemas ainda estão presentes. Teve uma coisa que me incomodou durante o filme, que era aquela tentativa de ser engraçado e não ser. Tipo assim, a piada que era pra ser uma piada, mas que tu não ri. Porque, enfim, perde o tom ou é o ritmo, tem uma batida que não funciona. E ele parece que ele sai meio que fora de qualquer eixo maior. É um filme por um filme, assim, não, né, como a gente estava fazendo a comparação com a Marvel, que é toda casadinha, tu tem uma certa lógica, não sei se é bem uma lógica, mas tem uma certa lógica de contribuir pro universo como um todo. Esse realmente ele parece estar meio deslocado no tempo, né? Contraditório até dizer isso. Porém, contudo, entretanto, tem uma questão que eu acho muito legal e que não é recente, que inclusive o mundo dos super-heróis tem explorado, que é o e se, né? O famoso e se eu pudesse mudar determinada coisa, e se fosse diferente. E isso vem nesse mundo de multiverso sendo muito explorado. A gente já teve o próprio caso, só para citar os dois mais recentes, em dezembro de 21, do Homem-Aranha, e maio de 22 a gente tem o Doutor Estranho, né? Abordando bem essa coisa. Que também tem o Homem-Aranha. Que também tem o Homem-Aranha, mas assim, Sim. Agora, o que acontece? Todos eles, o objetivo parece nobre e o resultado é péssimo, né? Por quê? Porque toda vez que tu mexe, tu não sabe o que vai acontecer. É o efeito borboleta. É o efeito borboleta, um clássico do cinema, só que não, né? Mas é um filme antigo, inclusive. Mas enfim, voltando. E o que acontece nessa brincadeira toda é que, se tem um filme muito longo, poderia ser mais curto. Tem uma exploração que eu achei muito legal do multiverso, inclusive a cena do velho, novo Batman explicando com um macarrão é uma coisa sensacional, uma das boas cenas do filme. E além disso, a gente pode ver ele como um filme para se divertir e deu. Mostra o que era esperado também, o que muitos super-heróis têm problemas, que é de você não a história dele não conseguir se manter sozinho, né? E daí a gente tem esses coadjuvantes que na verdade são coadjuvantes de luxo, né? Se a gente São os coadjuvantes que estão ali para salvar o filme. Exatamente. Né? Então eles acabam fazendo o molho. E tem toda uma parte, né, que também sempre envolve essa questão de multiverso, essa questão de mudar o passado, que é o momento terapia, né? Ali vamos convir que tem uma boa parte do filme que serve para... Desculpa interromper, mais um filme que se resolveria com terapia, né? Mais um filme que se resolveria com terapia, né? E que no final a gente vê que acaba sendo uma sessão de terapia na base da porrada, vamos resumir assim. Então, só que aí nesse caso não é daddy issues, né? É mommy issues, né? Tipo, é ele com a mãe dele, né? Pois é, né? Então, mas vamos pro próximo episódio. Vai, Carlos. Não, assim, eu concordo basicamente com o que a Mônica falou. Também não achei... E fiquei prestando atenção até a metade do filme. Tinha bastante gente na cabine. Aliás, a gente agradece aqui o convite da Espaço Z. Tinha bastante gente na cabine e... Pelo menos até na primeira metade, todas as cenas que eram pra rir, ninguém riu. Ninguém riu. Tipo, eu tava pensando assim, nossa, que coisa sem graça, será que sou eu? Não.
Inclusive, a cena de abertura tem um dos... Eu realmente, no começo, eu fiquei em dúvida, porque assim, rápida historinha de bastidores. Esse filme ele já tinha sido mostrado na semana passada. A gente viu... esse programa tá indo ao ar na quinta-feira, né? A gente tá gravando na quarta. E a gente viu na terça. Teve um grupo de pessoas que já tinha visto o filme na semana passada, que a Warner tinha dirigido ele para fãs de quadrinhos, fãs de super-heróis, para influencers e tal. E aí quando o pessoal reclamou, disse, pô, e a gente, né, que faz críticas para jornal, TV, enfim. E aí disse, não, mas tipo, a cópia que o pessoal viu não é a finalizada ainda. Ainda não tem tudo, assim. Eu vou te dizer que no começo do filme tem uma cena com efeitos especiais que eu fiquei me perguntando, será que a gente tá vendo a cópia finalizada? Ou será que esses efeitos especiais horrorosos passaram? Porque assim, eu não vou tirar muito da experiência, só vou dizer que é uma cena com vários bebês. Ela não é nada real. Os piores bebês da história do cinema. Tipo assim, vou puxar um pouco pela memória aqui. Quem já viu aquele Sniper americano do Clint Eastwood? Que tem uma cena que o Bradley Cooper tá com um bebê e no dia lá da gravação o bebê tava com febre, alguma coisa assim. O bebê não tava disponível para as gravações. E o Clint Eastwood não queria esperar. Aí o Clint Eastwood disse, bota um boneco aí e vambora. E aí tem uma cena ridícula que é o bebê mexendo o bracinho, que tu vê, dá pra ver muito fácil, que é o Bradley Cooper que tá com o dedo jogando pra cima, assim. É muito tosco. Os bebês dessa cena do The Flash superam, cara. Porque, assim, é toscamente, assim. Enfim, fazendo essa ressalva aí. Toda essa primeira parte eu não achei graça. E eu tava achando o filme meio chato, na real. Aí vem o Michael Keaton, que é o Batman. E aí o filme começa... Ele não pega só pela nostalgia. Ele pega muito pela nostalgia, mas não é só isso que vale. Acho que a partir do momento que entram outros personagens e seguram um pouco a barra ali do Ezra Miller, a coisa vai de boa. Te diverte, pelo menos. Como a Maureen diz assim, a história não faz muito sentido. Ela não é muito boa. Se tu parar pra pensar, depois na parte dos spoilers a gente pode entrar mais a fundo nisso. Ela não faz nem muito sentido. O filme tem 2h30, mas assim, essa primeira parte é chata, eu acho que ela poderia ser cortada. Dito isso, ele me passou rápido, assim. Ele é um filme que tu vai indo, assim. Tipo, provavelmente em casa, se alguém botar pra ver dublado, é de boa, assim. Tu piscou e acabou o filme, assim. Mas enfim, acho o tempo de comédia ruim, acho a primeira parte chata. Acho que o Flash não se sustentaria sem os outros heróis. Apesar que, e aí pra não só reclamar, no começo tem uma cena ali, o primeiro encontro do Flash, porque o Flash volta pro passado e encontra o Flash antigo, né? Que ainda não é Flash, ainda é só o Barry Allen. Inclusive ainda entra nessa parte de que não é um Flash, né? São dois. Boa parte do filme. É isso. E naquele momento ali, a primeira vez que eles estão juntos no quarto, ali me pareceu assim, cara, visivelmente tu vê que um gravou numa hora e outro gravou no outro, assim, porque tá olhando meio que o infinito, assim, não tá olhando na cara do outro, né? Mas depois, no resto do filme, a gente meio que esquece que é um ator que tá fazendo as duas coisas. Nesse sentido, assim como eu achei os efeitos especiais do começo muito ruins, esses mais adiante eu acho que funciona, assim. Acho que o personagem da Supergirl tá ali meio gratuito para fazer uma hora extra. É que ela tá ali para justificar o roteiro. Tem um sentido ali, cara. Mas poderia ter trabalhado um pouquinho melhor, né, ela. Afinal, era o personagem novo na história. Todos os outros a gente já tinha um background deles, né? O Batman do Ben Affleck, o Batman do Michael Keaton, que é a grande atração do filme. Vamos deixar bem claro. Ele é um coadjuvante mais tanto que o chamariz no trailer era o Michael Keaton, que, né, pra quem... Acho que não vai ter ninguém, mas enfim, vamos lá, né? Pra quem não sabe, o Michael Keaton fez os 2 primeiros Batmans dessa leva... Mais nova já não, né? Porque são filmes lá do final dos anos 80. Os 2 Batman do Tim Burton. O Batman, que era com o Coringa do Jack Nicholson, e o Batman O Retorno,
que tem o Danny DeVito como Pinguim e a Michelle Pfeiffer de Mulher Gato, né? Que eram 2 filmes muito bons, cara. Aí depois o Tim Burton pulou fora, o Michael Keaton também caiu, vieram os filmes do Joe Schumacher lá, com o Val Kilmer e depois o George Clooney e muito, muito, muito neon. Até que depois os filmes ficaram esquecidos, aí vem a trilogia do Nolan e agora o Batman do Robert Pattinson. Mas o Batman, ainda assim, ele é a estrela do filme, mas ele é coadjuvante. Ele em nenhum momento ele é o protagonista. O protagonista são os dois. Sempre os 2 Flashes. Mas é que assim, o que eu questiono é que assim, a parte, vamos dizer assim, chata do filme, que é o início, que é uma introdução, que seria... não tem graça, né? Não, então, ele não tem graça e ele deveria servir pra te introduzir o personagem ali num novo contexto, pra, tipo assim, ter um ponto de partida, e é ele sozinho. Mas e daí ele é chato. Mas isso vale dizer, né? Não é um filme de origem. Não é um filme de origem. Não, mas então aquele resuminho ali poderia o Flash ser... é o primeiro filme o Flash tem séries, né? Que inclusive uma acabou esse ano, se não tem enganado. Tem várias séries na televisão, mas ele nunca tinha um filme próprio, assim, maiorzão. É o primeiro filme do Flash e não é um filme de origem. Mesmo na Liga da Justiça não era um filme de origem. Uma curiosidade só, agora falando em Liga da Justiça, eu tinha comentado isso com a Maura aí no cinema. No Liga da Justiça, quem faz o pai dele, né, que tá preso, é o Billy Crudup. Recém-casado. Recém-casado com a Naomi Watts. Eu ia dizer sortudo, aí tu vai responder sortudo ela, mas enfim. E agora não é mais. Quem faz o pai dele é um outro ator, é o Ron Livingston. Mas eu fui ver o que tinha acontecido, era só problema de agenda do Billy Crudup, que também tá fazendo trocentas séries aí. O Ben Affleck disse que gostou muito de voltar para as filmagens, preferiu essa do que a Liga da Justiça. Até porque foi uma participação especial, foi bem rápida. Foi rapidinha. Em compensação, o Michael Shannon, que faz o Zod, que era o vilão lá do filme do Superman, que agora volta a ser o vilão, porque, enfim, esses... Com o Cavalli? Isso, com o Henry Cavill. Ele volta por causa desses multiversos aí, enfim... Ele justifica a história, né? Mas que eu digo assim, o ator disse assim, na real, não curti. Porque o personagem, naquele filme do Superman, ele tinha uma explicação pra estar ali. E ele disse assim, aqui eu tô como se fosse um bonequinho, eu tô ali pra brigarem comigo. E é realmente isso. Mas também se entende que é mais ou menos o que aconteceu no Vingadores Ultimato, que é quando eles recriam a Batalha de Nova York, tu parte do princípio que tu já viu a Batalha de Nova York e sabe o que é. Aqui ele parte do princípio que tu viu o filme do Superman. Sim. E aí... o problema dos filmes de super-herói de uma maneira geral. Eles, normalmente, a história deles não é... Estão conectados, né? Elas estão conectadas, então assim, e se você não viu, você perde. Depende. Né? Por exemplo, quem viu os 2 últimos da Marvel, o Ultimato... Se tu não assistiu nada de nada... tu vai perder muita coisa. Tu perde muita coisa. Mas não deixa de ser um filme de entretenimento ali. E é curioso... Tá ali e assiste. Por exemplo, agora, eu vi os filmes do Super-Homem, os novos, que não são muito bons, mas tudo bem. Então, bem ali aquele conhecimento de bagagem. Mas caso contrário, também era suficiente. Não achei muito. Mas é curioso, ele é um filme que ele parte do princípio que tu viu os outros, mas ele é um filme isolado, né? Ele tem uma história que começa e termina ali. Mas só que aí é que tá um pouco da crítica de ele sai num momento meio sem pé nem cabeça. Mas é que assim, a DC trocou o comando criativo, vai entrar o James Gunn agora, que vai resetar tudo. Sim, então, aí começa o problema. Será que precisava? Mas esse... Agora a gente pode entrar numa outra discussão. Precisava. Não sei se precisa fazer mais filmes, mas assim... tudo, do jeito que tava, não dava pra continuar. Eu acho que ele reseta boa parte da Eu acho que esse filme é o sonho do James Gunn. Porque ele não mexe... Ele diz assim, tá fechadinho, se eu zerar tudo a partir daqui, não tem problema. Ele não deixa nada... É que a parte disso que a gente fala é que, assim, quem gosta e quem acompanha esses filmes de super-herói, tu pode assistir isolado? Sim, tu pode. Normalmente tem uma outra coisa que é
uma piada que tu não vai entender, ou algum comentário, ou algum elemento, mas isso não vai impactar no contexto geral. Só que normalmente, e a gente talvez tenha ficado mal acostumado com a década da Marvel, porque como eram muitos lançamentos e eles estavam sempre fazendo uma referência um ao outro, tu tinha esse conhecimento. E agora, como fica um filme com um gap muito grande, pode ser que algumas coisas tu tenha dificuldade de entender. Tipo assim, compromete o filme? Não. Acho que se ninguém nunca viu nada, sentar ali e assistir, vai gostar de algumas coisas, não vai gostar de outras, talvez goste de algumas piadas. Acho que na primeira parte, acho que ninguém vai gostar assim, de piada, né? eu não achei graça, mas eu acho que ela é... O tom cômico do filme é bem popular. Eu não vou estranhar se o pessoal gostar. Pode ser, mas eu achei meio... É que eu achei... Não sei, É tu bobo. via que É bobo. era pra rir. É bobo. E não saía no espontâneo. Mas enfim, eu acho que é uma pena da questão das experiências, né, ali da produção e tudo mais. Mas, enfim, acho que Vamos agora pedir pro Matheus tocar aí o nosso alarme de spoiler, que é pra poder falar aí do que eu acho que é a coisa mais legal do filme aí, depois do Michael Keaton, obviamente. Bom, vamos lá, vamos tirar agora o elefante da sala. Vamos. Assim como o Aranha-Verso não, o Homem-Aranha, o último filme, não o desenho. Tem ali as participações do Tobey Maguire, do Andrew Garfield, enfim, e dos vilões antigos, né, também do Willem Dafoe. E me esqueci o nome do vilão, aquele que tem a cara da Simone Tebet, mas enfim. Ele faz muito fanservice. Esse filme agora, ele triplica a noção de fanservice. Porque tá todo mundo ali. Desde participações que não perderiam nada se o filme não tivesse ali. Tipo a Mulher Maravilha. Que assim como no Shazam, ela apareceu. Oi? Opa! Beleza? Tudo bem. Saiu. Não tem nenhuma explicação. Ela só teve justificativa pra fazer uma cena de constrangimento. Eu fico pensando que toda aquela cena ruim do começo, eles fizeram toda aquela cena ruim pra dar 30 segundos pra Gal Gadot em tela. Sim. O Aquaman também é uma cena pós-crédito que não acrescenta lufas. O Cyborg, ele estaria, mas como o ator fez críticas de assédio durante as filmagens, cortaram. E aí, de novo, a gente volta pro Michael Keaton, que é legal a parte toda do Batman. No começo ali eu estranhei, aquela parte ali do Batman barbudo, que não era nem o Batman, né? Era o Bruce Wayne, né? Meio velhão, assim. Não condiz muito com a condição do playboy vaidoso que ele sempre foi. Isso foi uma coisa Eu não assim conseguia imaginar o Bruce Wayne andando de chinelo numa casa suja. Mas fazendo espaguete. Até tem uma parte ali que ele tenta explicar, que é a parte que ele morreu como o Batman e ele renasce quando ele tá... A gente pode? Pode, já tá nos spoilers. Então, quando ele morre, ele diz pro Flash, né, que na verdade foi você que fez eu voltar à vida. Então, assim, tu pode pensar que ele acabou daquele jeito depois de ter uma morte em vida. Não sei se seria Mas aí ele tava exatamente vivo. Isso. Tava vivo comendo pasta de amendoim. Tava, desleixado, inclusive. Mas assim... Mas foi uma maneira interessante de inserir o personagem. É legal ver aquele Batmóvel de novo, que era o mais legal dos Batmóveis. A Batcaverna é a mesma do Tim Burton. Que foi muito legal. Foi muito massa. Pra nostalgia, assim, é muito bacana. E uma das coisas mais importantes que eu achei ali, o tema era o do Batman antigo. Era o tema do Danny Elfman, não eram os temas novos agora. Assim como o tema da Mulher Maravilha também era o tema da Mulher Maravilha. Mas aí, isso eram as surpresas que a gente já estava esperando. Eu até apostava que o Christian Bale ia aparecer em determinado momento, mas lá adiante... E aí depois a gente fala do final da história em si. Ou a gente fala antes do final, deixa a parte mais legal pro fim, né? Então tá, vamos falar do final do filme. Que passa toda a história pro Flash se dar conta que ele não tinha que mexer em nada.
que ele só tinha que lidar com a ausência da mãe. Luto é assim mesmo. Terapia. Uma hora passa. Ou não passa, mas tu aprende a conviver com ele. Eu lembrei muito da tese do Big Bang Theory sobre os Caçadores da Arca Perdida. Que é o filme do Indiana Jones, que se não tivesse o Indiana Jones, ele teria o mesmo final. Porque são os nazistas tentando achar a Arca Perdida, até que chega um momento em que o Indiana Jones tenta impedir eles disso. Mas no final o Indiana Jones não consegue impedir. Aí eles abrem a Arca Perdida e morrem. Ou seja, se não houvesse o Indiana Jones o tempo inteiro, eles iam achar a Arca Perdida e iam morrer igual. Então é um filme que não faz sentido. A lógica de roteiro. A lógica de roteiro não faz sentido. Esse é meio que a mesma coisa. Ele fez tudo aquilo ali para depois não mudar nada de novo. E aí a história continua. Ele só tem um aprendizado. É só um aprendizado. Então, aí é que tá. Essa entra a parte de que, assim, a fragilidade do roteiro. Ele aprendeu que não se deve mudar com o tempo. Mas aí ele vai lá e mexe de novo. E daí ele muda de novo. E aí quem entra? Quem? Todo mundo achando que ia ser o Christian Bale. Vem o George Clooney com aquela tiradinha de óculos que foi sensacional. George Clooney parecendo menos o Bruce Wayne e mais o George Clooney da propaganda do Nespresso. Né? Exatamente, essa entra no combo, assim. Enfim, mas sim, veio, apareceu. Eu acho que essa parte nostálgica, a gente pode citar, né, ali, que quando ele se dá conta disso, porque por isso que eu digo que tem sessões de terapia que tem que ser na base da porrada, né? Existe uma explicação, ele vai na força do ódio, é a força do ódio, na verdade, com uma situação que faz com que ele corra muito rápido, consiga voltar no tempo. Só que nesse processo de voltar no tempo, alguém tira ele da linha. Depois que ele altera e tenta voltar para sua linha. Que lá adiante a gente vai descobrir que quem tirou ele foi... Exatamente. Ele próprio. Ele mesmo. Né? A versão dele... Um deles dele. A versão dele que queria muito mudar as coisas. Então, daí tem aqueles vários aprendizados, ou aquelas várias lições de moral que normalmente elas estão ali nos filmes de super-herói, porque nem sempre o filme de super-herói é só sobre os super-heróis, mas também, basicamente, pelo drama que eles carregam na alma, ou nas suas mentes, ou no seu psicológico, enfim, que é a base de tudo. Né? O discurso do Bruce Wayne na primeira versão é exatamente essa. Você é o que você é pelas consequências das coisas que aconteceram com você. No momento que tu muda alguma coisa, você deixa de ser essa versão, né? Tu passa a ser outra versão. Isso a gente sabe na teoria, né? E na prática não é assim que funciona. Na primeira possibilidade de talvez tentar mudar as coisas, as pessoas às vezes tentam e às vezes... ou sabem que tem que tentar e não tentam, e daí tudo continua igual. Enfim, daí a gente vai entrar em outra teoria. Mas sim, é ele mesmo, né, contra ele. Quando ele se dá conta de que naquele mundo não existe solução, vamos dizer assim. É que chega um ponto do filme que tudo começa a dar errado de novo, e aí os dois Flashes começam... O Flash, o segundo Flash, como se fosse o Flash mais jovem, o Flash de 18 anos. Original. Flash 2. Ele começa a voltar e tentar consertar, e aí vai piorando as coisas, porque vai gerando mais consequência e mais consequência. Até que vem, eu acho que é o momento que é a grande surpresa do filme. A crise não muda em nada a história, mas visualmente bacana. É bacana, que são vários mundos colidindo, e aí nesses vários mundos vão aparecendo os outros personagens. Vai abrindo esse multiverso. Só que ao contrário do filme do filme do Homem-Aranha, onde eles pegam lá... Onde todos eles se encontram no mesmo Isso, universo. mas são os atores revivendo os personagens. Aqui eles fizeram diferente. Eles botaram cenas antigas dos outros filmes. Então tem lá um Flash antigo, aparece... a Supergirl não tá ali, quer dizer, aparece uma outra Supergirl, que é a Supergirl da Helen Slater. De 1980. Isso. E aí eu acho que ninguém tava esperando que aparecesse Christopher Reeve. Nossa, aquilo ali dá um quentinho no coração. Aparece o Christopher Reeve. E aparece o melhor de todos. E o melhor de todos, aparece o Superman do Nicolas Cage. Isso mesmo. O Superman que poderia ter sido e nunca foi. Porque pra quem não sabe, o Nicolas Cage chegou a fazer um teste
de figurino para fazer um Superman do Tim Burton. Mas esse projeto acabou nunca vendo a luz do dia. Agora viu. Tá lá o Nicolas Cage com a sua cara. Aconteceu em algum momento. O The Age, né? Que eles fazem, rejuvenescem ali pelo computador. É muito breve, não tem nem um minuto de Superman do Nicolas Cage, mas tá ali, tipo, ali arrancou risadas do pessoal. Sim. Então assim... Uou! Então acho que assim, mas não tem Christian Bale, né? Quem tava esperando Christian Bale... Pois é, eu acho que o contrato foi alto, enfim. E cabe dizer aqui que não teria nem como, por motivos de saúde, ter o Batman do Val Kilmer. Mas enfim, acho que isso ali meio que deu uma salvada no filme, assim. Ele torna o filme bom? Não. Mas ele torna o filme divertido. Exatamente. Ele é passável, assim. Eu achei... essa parte é muito interessante porque o que acontece? Bem rapidamente, né? O que mantém nessa história, o que mantém nessa linha é de tentar salvar o mundo como aconteceu no primeiro universo, do The Flash, com o ataque do vilão... Do Zod? Contra o planeta Terra. E nessa versão, com a Supergirl, com o Batman mais envelhecido, vamos dizer assim, isso não dá certo. E é muito interessante ver como tu acha que se tu mudar pequenas coisas, tu vai conseguir fazer. E quando ele se dá conta que não, naquele universo, aquele universo não vai ser salvo. A gente podia dar uma problematizada aqui. Manda. E dizer o seguinte, quando era o Super-Homem, ele conseguiu bater o Zod. E aí a Supergirl não consegue. Mas daí a gente pode fazer uma outra problemática nisso tudo, né? Que é o seguinte... Fica correto isso? Fica... Não, mas eu acho interessante fazer a problemática. Mas assim, eu acho que tem um contexto diferente. Sim, ela Por tava, exemplo, ela recém... o Super-Homem foi criado dentro, né? Teve toda uma... Sim. Como é que é? Uma preparação Inclusive, para ser o Super-Homem. Ela brota do nada. Ela não aparece no filme do Homem de Aço, mas tem uma HQ que foi prévia ao filme que dizia que, enfim, ela tava ela veio junto, mas ela sumiu. Então, assim, em nenhum momento do filme ela aparece, mas enfim, canonicamente falando, ela tava junto. As naves se perderam, né? Isso, esse é o original. E assim, é bem no começo da invasão. É uma cena que tá no Homem de Aço, que eles estão ainda negociando ali com o exército se o mundo vai entregar o Superman ou não. Então, assim, não tem destruição de cidade nenhuma dessa vez. Eles estão num descampado lá no deserto. É só... Eu ia dizer que é só militares que morrem, mas não tem destruição de prédios nem nada. Acho que é isso. Não sei se tem mais algum comentário, se vamos para as notinhas. Não tenho. Eu acho que me surpreendeu positivamente. Eu achei interessante essa história da brincadeira com o multiverso, ela pode dar certo ou pode não dar certo. Assim, eu acho que... Ela pode ser leve também, né? O do Doutor Estranho, ela foi muito mais pesada. Eu particularmente... O filme do Doutor Estranho é um filme de terror. Particularmente eu gosto mais, mas pelos meus motivos, eu acho ele bem mais problemático. Mas eu achei que as questões problemáticas que vieram nesse filme foram muito bem trabalhadas, elas foram bem resolvidas. Assim, porque tu tem uma evolução do personagem que é problemático na vida real pelo ator, mas também na trajetória dele, e que ele meio que se resolve na base da porrada, né? Então, tipo assim, façam terapia. Quantas vezes o Ezra Miller teve que voltar no tempo pra acertar, né? Enfim, Maureen, de 0 a 5 estrelinhas, quanto tu dá pra The Flash? 3,5. 3,5? Meio de brinde, pelo menos. Eu vou de 3, o que vai me levar pra calculadora. Pra dizer aí quanto que o Márcio tem que botar lá. Vamos ver se vai arredondar pra cima. Ou pelo menos dessa vez são só 2 notas, né? O pior é quando são 10 notas diferentes. Não, mas 13,25. Fica 3. 13,25 arredonda pra 3. Tá bom, né? Tá de bom tamanho. Não é um filme que vai estar na lista de melhores do final do ano, mas também não vai estar na lista dos piores do ano. Então, sendo assim, a gente pode ir pras dicas da semana. Maureen, vai lá. Pois é.
fazer uma coisa mais, como é que é, aproveitando essa onda de ação, né? Teremos Indiana Jones em breve, teremos Missão Impossível em breve. Tem uma série que entrou na Amazon, Citadel, essa coisa espião, agentes secretos, muita mentira, muita traição. E bem interessante, curtinha, 6 episódios. Traz um casal que num primeiro momento eu achei meio estranho, mas que funciona. Eles particularmente não... Eles já tinham alguma bagagem. E eu vou evitar de passar vergonha dizendo nomes complicados. E vou dizer que um deles é o do Game of Thrones, né? Que foi o primeiro que morreu. O Rob. Então, né? Ele já tinha feito uma outra série, ganhou prêmios, inclusive, que é Em Segurança, o Alerta de Segurança. É uma série que tá na Netflix, muito boa, inclusive. E ela, que é a Priyanka, mais conhecida como a esposa de um dos Jonas Brothers, ela é a atriz principal de Quântico, que teve 4 temporadas, se eu não estou enganada, como uma agente da FBI. Então, tem muita explosão, tem muita traição, curtinha, 6 episódios, então passa bem dolor. Já foi confirmada para a segunda temporada, mas a segunda temporada vai ter outro enredo com outros personagens, o que é interessante, inclusive, que eles aproveitem para deslocar, assim. Então, tá ali na Amazon. Eu vou... Bom, acho que convém a gente indicar aqui, já que tá chegando o Indiana Jones, né? Maratona em Indiana Jones. Todos eles agora chegaram ao Disney Plus. Estavam no Globoplay também. São 4, né? Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones e o Templo da Perdição, Indiana Jones e a Última Cruzada e Indiana Jones e a Caveira de Cristal. Se quiser, pode pular esse último também, mas acho legal ver igual. Os 3 primeiros são sensacionais. E aí depois comecem a maratonar os Missão Impossível, porque em julho o Tom Cruise tá aí. O Tom Cruise, eu tava procurando as curiosidades do Flash. O Tom Cruise ganhou uma cópia do The Flash. Ele viu em casa. O Tom Cruise deve ter um cinema em casa, né? E ele gostou tanto que ele chamou o diretor só pra cumprimentar o diretor. E provavelmente deve ter sido ele mesmo, não um dublê, porque o Tom Cruise faz as suas cenas. Tá, sem deixando brincadeira de lado, pra gente não se alongar. A minha dica é a série do Galvão Bueno, por incrível que pareça. Galvão, olha o que ele fez, tá no Globoplay, são 5 episódios. Contra tudo e contra todos, não é uma série chapa branca. Eu tenho lá minhas dúvidas se ela seria assim se o Galvão continuasse na Globo, mas como ele saiu... Não é uma série que dá pau nele, nem nada, mas é uma série que tem momentos bem críticos, mostra ele tendo vários chiliques, mostra muita gente criticando ele, não num tom amigável, mas dá uma boa passada, assim, na importância do que ele foi aí pro jornalismo esportivo, pra narração. E são episódios de boa, assim, de ver. É interessante, assim. Então, essa é a minha dica. A série tá no Globoplay. Certo? A gente vai ficando por aqui, agradecendo a edição do Matheus Santos. A gente volta na semana que vem. Um abraço e tchau.